Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Como terapeuta holística, minha vida estava bem, mas no fundo estava profundamente insatisfeito com ela. Sempre fiz o possível para ser um marido amoroso e gentil, mas tudo o que fazia parecia resultar no sofrimento de alguém. Senti-me desanimado e perdido e, em meu desespero, caí em profunda depressão. Eu soluçava por horas enquanto orava a Deus para me aliviar do meu sofrimento. Implorei a Deus que me mostrasse uma maneira melhor de viver e, logo depois, minha vida desmoronou. Minha esposa e eu nos separamos e eu estava tão deprimido que pensei em suicídio. Sem casa, combinei alugar um quarto, mas no último momento o acordo não deu certo. Sem ter para onde ir e com muito pouco dinheiro, acabei ficando na casa de um amigo que teve a gentileza de me fornecer um lugar para ficar. Financeiramente, estava arruinado e, quando refleti sobre a minha vida, foi desconcertante para mim o contraste entre a minha vida naquele momento e a vida que tinha planeado para mim, e a disparidade provocou uma dor profunda no meu coração. Sem nenhum recurso, percebi que a única coisa que me restava fazer era acalmar minha mente, aceitar minha vida e entregar completamente toda a minha existência a Deus. Minha amiga com quem eu estava hospedado tinha uma extensa biblioteca em sua casa e, de sua biblioteca, ela me convidou a escolher um livro para ler. Decidi por um livro chamado As Cartas de Yeshua, pois me senti atraído a lê-lo. Deixe as palavras deste livro falarem diretamente com você, dizia a introdução do livro, e ao ler o livro, senti como se o livro tivesse sido escrito para mim. O livro foi escrito com uma diretividade que eu nunca havia experimentado em nenhum dos muitos livros que havia lido anteriormente, e os acontecimentos mencionados no livro pareciam ser muito semelhantes aos acontecimentos da minha própria vida. Seguindo o conselho do meu professor de Reiki, comecei a praticar meditação, e foi através da prática regular da meditação que meu corpo e minha mente começaram a se sentir vivificados e eu experimentaria uma paz profunda. Comecei a acordar às 3 horas da manhã, como se fosse pela força de uma presença benevolente, uma presença que me incitava a meditar no silêncio e na escuridão do início da manhã. Com o tempo, tornei-me cada vez mais consciente do que de fato era uma presença terna, compassiva e amorosa, e me tornaria consciente dessa presença amorosa sempre que meditasse. O amor que a presença emanou foi tão poderoso que curou meu coração completamente e restaurou a paz em minha mente e em meu coração. Através da meditação, entrei em um espaço sagrado de paz e concentração tão profundas que, certa manhã, quando meu coração parou de bater durante a meditação, permaneci calmo e imperturbável. Não demorou muito para que me vi observando meu corpo de uma posição acima dele e de uma zona de paz absoluta. Reconheci a sensação de paz que experimentei naquele reino como a mesma presença amorosa da qual me tornaria consciente quando meditasse, a presença a qual passei a me referir como a presença de Yeshua ou Cristo. Experimentei Yeshua como uma luz que podia sentir irradiando por toda parte, e à medida que essa luz se aproximava lentamente de mim, pude sentir a magnificência absoluta de sua presença. Também tomei consciência de que aquela presença era uma essência que me era familiar desde antes do início dos tempos, e sabia que ela sabia tudo sobre mim e que na verdade sabia tudo sobre tudo. Você realmente quer morrer? Perguntou Yeshua. Eu só quero ir para casa, respondi sinceramente. Então senti um puxão à minha direita e, ao me virar, vi Cristo como uma essência de luz ilimitada, radiante, poderosa, divina e eterna, vindo através de um imenso portal dourado, cercado pelo infinito. Soube imediatamente que estava contemplando o portal além do qual não havia retorno, o portal para o céu. Cristo estava do outro lado do portal, e eu podia senti-lo me chamando para entrar pelo portal. De repente e rapidamente me mudei para o outro lado do portal. Passar pelo portal foi o aspecto mais emocionante de toda a experiência porque eu sabia naquele momento que havia passado pelas portas da morte e ainda estava vivo. Eu sabia que era imortal e que a morte nada mais era do que uma grande ilusão. A expansão completa e a alegria absoluta que senti naquele momento não podem ser descritas em palavras. O humano que eu era estava morto, mas me sentia mais vivo do que nunca. Era como se Juan nunca tivesse existido e que a Terra e o Universo nunca tivessem existido. Tornou-se evidente que tudo o que é temporal é uma ilusão. Todo o céu estava celebrando e regozijando-se ruidosamente pela minha chegada de volta ao lar, e eu podia ouvir sinos celestiais, trombetas, coros angélicos, risadas e todo tipo de celebração. As pessoas celebraram meu retorno, mas também celebraram a felicidade e a alegria sem limites intrínsecas à sua essência no reino do amor e da alegria ilimitados e intermináveis, e no céu eu pude sentir aquele amor incondicional e abrangente de Deus. Tudo isso é amor por mim? O que fiz para merecer um tratamento tão especial?
Sou apenas um cara que cresceu em uma família de classe média e não tenho conquistas ou elogios significativos, pensei comigo mesmo. Foi nesse momento que fui instantaneamente dominado pelo amor incondicional, e foi através da infusão desse amor que percebi que o amor eterno, ilimitado e incondicional é tudo o que realmente existe. Entendi, sem que isso fosse explicitamente comunicado, que eu tinha a opção de retornar ao mesmo corpo ou reencarnar. No seu espírito ou forma essencial, pensei de forma muito pragmática sobre as minhas opções. Fazia sentido para mim retornar ao mesmo corpo para completar minha missão na Terra, pois assumir um corpo diferente significava que eu teria que construir uma personalidade e um estado e estrutura psicológica, física e emocional novamente quando o corpo existente já estava preparado com os pré-requisitos psicológicos e físicos necessários para completar o que restava da minha missão terrena. A recriação de uma estrutura semelhante significaria que eu teria que vivenciar novamente a dor e o sofrimento que experimentei até aquele momento da minha vida, embora em um corpo diferente, quando o corpo existente ainda era capaz de completar o propósito da alma de libertar a mente do medo da morte, o medo que está no âmago de todos os medos. Na minha forma de espírito, eu sabia que era com o propósito de transcender o medo da morte que as almas escolhem encarnar na Terra. Eu sabia que em nossa forma mais pura ou essencial, somos seres divinos e eternos, e que o amor divino é a nossa própria natureza. Aprendi que é apenas um pequeno aspecto da mente infinita, que percebe a vida através do véu da separação, que se associa a uma forma terrena para lhe dar vida, mas é a nossa crença na separação de Deus ou da unidade que é a raiz de todos os medos. Antes de retornar do céu para a vida na Terra, lembro-me de como usei arquétipos e padrões para traçar o plano para minhas experiências de vida presentes e futuras, um plano de vida que foi construído sobre as experiências que já havia vivido em meu corpo. À medida que construí meu plano de vida, ocorreu-me que havia escolhido minha família, personalidade, gênero, mentalidade, nacionalidade e até mesmo o momento da história para encarnar, a fim de aprender as lições e experiências muito específicas que minha alma desejava aprender. Por mais incrível que possa parecer, foi-me comunicado que cada pensamento, emoção, sentimento, sensação, escolha e resultado, absolutamente tudo, incluindo aquelas coisas das quais eu não tinha consciência, foram todos planejados. Também compreendi que todas as nossas experiências de vida ocorrem, na verdade, num único momento sagrado, mas no reino do tempo e do espaço, à medida que o vivenciamos na Terra, vivenciamos a nossa vida como uma sucessão de momentos. Como eu estava tão ansioso para libertar minha mente da ilusão de separação durante minha existência terrena, construí o projeto de minha experiência futura com difíceis lições de vida. Eu queria retornar à Terra no mesmo corpo porque, no grande plano cósmico divino, estar vivo na Terra neste momento confere a alguém uma oportunidade única de libertar a mente e a alma à medida que entramos em um novo ciclo cósmico. Durante minha experiência no céu, despertei para o fato de que aqueles que sofrem aprendem lições valiosas, assim como nós como coletivo, pois na verdade estamos todos conectados. Tendo em conta a nossa interligação, o projeto que construí para o meu futuro incluía aquelas experiências, escolhas, pensamentos, sentimentos e ações que consideram a elevação não só da minha consciência como indivíduo, mas também da consciência do coletivo. Após a conclusão do meu plano de vida, senti uma presença à minha direita. É uma carga pesada que você estabeleceu para si mesmo, ele me disse. Lembrarei que tudo é uma ilusão, respondi. O ser, que era um especialista na construção de planos de vida, comunicou a sua preocupação pela quantidade de trabalho de vida que eu tinha dedicado a mim mesmo e, na comunicação da sua preocupação sincera, a nossa interligação ou unidade foi muito palpável para mim. De repente, senti uma terrível atração para baixo e comecei a me separar da experiência de paz, amor e unidade que experimentei no céu. Comecei a sentir aquela solidão familiar mais uma vez. Eu me senti como se estivesse no centro de um furacão furioso girando enquanto voltava para o meu corpo. Foi um retorno muito repentino, duro e barulhento. Fiquei triste por estar longe da experiência do amor e da unidade, mas a memória de tudo o que experimentei no céu ajudou-me a reajustar minha vida no meu corpo. Nas semanas seguintes, senti como se estivesse entre dois mundos, e durante essas semanas experimentei uma transformação espiritual que foi guiada por uma força superior, de modo que qualquer pergunta que me veio à mente foi respondida instantaneamente. Minha mente ficou tranquila naquelas semanas, o que tornou a comunicação com o reino celestial muito mais fácil. Naquelas semanas, animais selvagens me rodeavam e adoravam estar perto de mim. Eu sabia que aqueles animais eram mensageiros de Deus, lembrando-me de como sou amado e lembrando-me de que nunca estou sozinho. Vi como o mundo é construído com os mesmos símbolos que usei para construir o projeto da minha vida e reconheci a santidade em mim, em tudo e em todos. Recebi curas espontâneas para fome, dores corporais ou quando sentia frio ou exaustão. Tudo o que eu precisava fazer era pedir e me sentiria revigorado e forte novamente.
Ao contrário daquela pessoa que eu era antes da minha EQM, aquela pessoa que sentia que só causaria danos aos outros, depois do meu regresso do céu, fui capaz de curar outras pessoas apenas com oração. Basta dizer que, ao retornar do céu, eu era uma pessoa muito diferente e, pela primeira vez na vida, senti como se estivesse completamente acordado. Posteriormente, tudo parecia perfeito e puro, embora às vezes parecesse que eu estava lutando contra essa pureza. Como não consegui conciliar a disparidade entre a pessoa que eu era e a pessoa que me tornei, decidi visitar meu professor espiritualismo a caminho do templo para vê-lo. Encontrei uma laranja falsa na calçada e fui orientado a carregá-la comigo. Quando cheguei ao templo, apresentei a laranja ao meu professor espiritual como oferenda, pois não tinha mais nada para lhe oferecer. Quando ele o segurou na mão, começou a rir alto e me disse que era um presságio maravilhoso. Era uma representação da perfeição da sabedoria, e ele gentilmente me aconselhou a continuar descansando na natureza mais íntima da minha mente e a voltar para vê-lo para obter mais orientação. Lentamente, o estado perfeito começou a se dissipar e os desafios mais difíceis com os quais planejei aprender começaram a ocorrer. Foi durante um desses momentos difíceis que Yeshua apareceu para mim mais uma vez. À medida que a sala se encheu de sua presença, senti uma descarga elétrica percorrer minha perna. Você buscaria a Deus e nada além de Deus? Perguntou Yeshua. Sim, respondi com entusiasmo e, mais uma vez, senti a descarga elétrica percorrer minha perna. Você aceitaria Cristo como sua única identidade? Você levaria todos para o céu com você? Perguntou Yeshua. Sim, respondi com entusiasmo. Imediatamente, vi os números 365 piscando em azul profundo e dourado em minha testa antes que sua presença se dissolvesse, e concluí daquela visão que tinha um ano inteiro para cumprir minha promessa. À medida que o ano avançava, porém, percebi como era difícil para mim fazer isso. Um ano inteiro se passou e pensei que tinha falhado miseravelmente. Agora eu estava em sérios apuros. Tive a mais sublime de todas as experiências possíveis que um ser humano poderia esperar experimentar, oferecida a mim puramente pela graça de Deus, mas senti como se estivesse me distanciando cada vez mais daquilo que desejava fazer. À medida que o medo de trair miseravelmente a Deus, a Yeshua, a mim mesmo e a tudo o que eu considerava caro e sagrado se tornava cada vez mais intenso, minha mãe veio da Argentina me visitar no meu aniversário. No dia 8 de fevereiro do ano 2000, ela me deu de presente uma cruz dourada com uma estrela, onde normalmente se veria pendurado um corpo crucificado. Essa visita foi a última vez que minha mãe e eu nos vimos. Naquele mesmo dia, minha namorada da época me deu um livro. Ela pediu desculpas antecipadamente, dizendo que nunca tinha visto aquele livro antes, mas parecia certo comprá-lo para mim. O livro se chamava Um Curso em Milagres e, antes daquele dia, eu o tinha visto apenas uma vez em uma livraria. Na época, porém, decidi que aquele livro não era para mim. Na capa do livro havia uma estrela idêntica à estrela da cruz que minha mãe me deu. Quando abri o livro, vi o número 365, como tinha visto na minha visão. Foi então que me dei conta de qual era realmente o plano de Yeshua. O livro Curso em Milagres vem com 365 lições, uma para cada dia do ano. Foi praticando as lições do perdão que tive a oportunidade de cumprir as minhas 3 promessas. O livro é conhecido por ter sido escrito por uma mulher que teria ouvido e transcrito uma voz que lhe falava e que se identificou como Jesus de Nazaré. O livro e as lições são uma prática de treinamento mental para ensinar a si mesmo como os pensamentos de medo podem ser perdoados e substituídos por pensamentos de amor. As lições desse livro foram muito aplicáveis e correspondiam à minha vida conforme eu a vivenciava antes e depois da minha EQM, e achei seus conselhos extremamente úteis. Passei por muitos acasos, experiências místicas e milagres inexplicáveis após minha EQM, e acredito que essas sincronicidades divinamente inspiradas me ajudaram a superar meus momentos mais difíceis. Desde a minha EQM, descobri que sou capaz de passar pelos períodos mais difíceis da minha vida com mais facilidade do que antes e, à medida que me comunico com o Reino Celestial, lembro-me de como essas experiências aparentemente duras são meras ilusões, que são apenas lições que aprendi. Me dei para aprender e nada mais, e posso agradecer a Deus por isso é tudo que eles são.